professora, eu vou apresentar um breve panorama da empresa Gol Linhas Aéreas, uma das principais companhias aéreas do Brasil, em que ela foi fundada em 2001 com uma proposta inovadora de tornar o transporte aéreo mais acessível por meio de um modelo baixo custo e alta eficiência operacional. E ela rapidamente ganhou espaço no mercado por conta de ter esse modelo low cost, e então ela se tornou uma das líderes no setor aéreo do Brasil. Em 2004, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, e também na Bolsa de Nova York, o que marcou um passo muito importante para a empresa, para a sua internacionalização e acesso a capital. Já em janeiro de 2024, ela entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, com o objetivo de reestruturar uma dívida de cerca de 20 bilhões de reais. Esse processo ainda está em andamento, mas a empresa continua se mantendo com suas operações normalmente, enquanto busca investimentos e maior estabilidade financeira. Agora, alguns fatos relevantes sobre a empresa é que ela tem parcerias estratégicas, acordos com companhias como American Airlines e Air France, para compartilhamento de voos e interação de malhas. Outro fato muito importante também é que ela preza pela inovação. Ela, por exemplo, foi a pioneira em uso de check-in eletrônico e vendas pela internet. E também ela possui seu próprio programa de fidelidade, chamado Smiles, que foi fundado por ela mesma, pela Gol, e também a sua estratégia, por usar a sua estratégia de ser uma companhia de baixo custo, ser uma companhia low cost. E, em resumo, a Gol é uma empresa com forte presença no setor aéreo, que apesar dos desafios recentes, segue buscando inovação, parcerias e estabilidades para continuar conectando as pessoas e destinos no Brasil e no exterior. Passando aqui para o balanço patrimonial da empresa, que a gente seguiu os anos 2023 e 2024, a gente percebe que em 2024 a empresa passou por uma transformação significativa na sua estrutura financeira e na operacional. O total ativo ele cresceu cerca de 43%, ele deu um salto de 16,7 para praticamente 24 milhões de reais. Esse avanço foi puxado principalmente pelo aumento expressivo no caixa, que subiu mais de 6 vezes, e isso indica uma posição de liquidez bem robusta. E as contas a receber também triplicaram. Isso sugere um aumento nas vendas, mas também exige uma atenção em respeito à gestão do crédito. Já no ativo não circulante, se destacam os investimentos nas aeronaves e nos equipamentos, que cresceram em mais de 2 milhões de reais, refletindo uma possível expansão da frota ou modernização de ativos operacionais. Agora, passando para os passivos, o ponto principal de atenção está no expressivo aumento dos empréstimos e financiamentos a curto prazo, que em 2023, de 1 milhão, ele passou para 11 milhões em 2024, ou seja, teve um acréscimo de 10 milhões de reais. Esse crescimento ele indica uma elevação acentuada da dependência de capital de terceiros para cobrir as necessidades imediatas do caixa, que pode comprometer a liquidez da empresa. Já no passivo não circulante, o aumento foi mais controlado também dos empréstimos e financiamentos, que cresceu de 9 milhões para 10 e pouco, que é um crescimento de um pouco mais de 1 milhão de reais. As provisões diversas, que eu acabei não destacando ali, mas também é bom dar um destaque, também subiram, passou de 2 milhões para 3 e pouco. E esse momento pode estar associado a um aumento na exposição dos riscos fiscais, trabalhistas ou judiciais, que exige maior atenção gerencial. O total do passivo passou de 39 milhões para 53 milhões. É um crescimento expressivo, de 13 milhões de reais. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo endividamento de curto prazo, que agrava a situação financeira da empresa. Em relação ao patrimônio líquido, o cenário é ainda mais preocupante. Em 2023, o patrimônio líquido já era negativo, de 23 milhões, e esse valor ficou mais negativo ainda em 2024, atingindo 29 milhões de reais negativo. O resultado líquido do exercício de 2024 foi um prejuízo de 6 milhões, que praticamente anulou o efeito positivo do aporte e ampliou os prejuízos acumulados. Falando agora na demonstração do resultado, 2024 foi um ano desafiador para a empresa. Apesar da receita bruta ter ficado praticamente estável, o lucro bruto caiu e as despesas operacionais cresceram, pressionando a rentabilidade da empresa. O resultado foi um prejuízo líquido de 6 milhões de reais, revertendo o lucro anterior no ano anterior de 1 milhão e 200 mil. As despesas financeiras mais que dobraram, que reforçam o impacto do aumento da dívida no desempenho da empresa. Em resumo, 2024 marcou um ano de expansão, com um aumento de ativos e investimentos, mas também de fortes endividamentos e perda de rentabilidade. O desafio para o próximo ciclo é reverter esse prejuízo, equilibrar o uso do capital de terceiros e preservar a liquidez alcançada. Passando agora para a análise do relatório AV e AH do balanço patrimonial, ativos circulantes e não circulantes. Na análise vertical, é possível concluir que de 2023 para 2024, o ativo circulante aumentou em 12%, destacando o aumento expressivo da conta contas a receber, que saiu de 5% para 13%.
Por outro lado, a análise vertical dos ativos não circulantes, é possível concluir que de 2023 para 2024 houve uma redução de 12%, destacando a diminuição da conta aeronaves e equipamentos, ativo imobilizado, que teve um decréscimo de 7%. Já a análise horizontal, no ativo circulante destacou-se o grupo caixa equivalente de caixa, que apresentou um aumento expressivo de 586%. Em contrapartida, a maior queda foi observada em tributos a recuperar, com uma redução de 44,53%. Nos ativos não circulantes, o maior peso foi dos créditos diversos, realizados a longo prazo, que representaram 33,39% do total. A menor participação foi do grupo de softwares, marcas e direitos, intangível, com 5,9%. Ou seja, a estrutura patrimonial da Gol Linhas Aéreas passou por uma mudança significativa em 2024, com maior concentração de recursos no ativo circulante, funcionando principalmente pelo crescimento das contas a receber. Por outro lado, houve uma redução proporcional nos ativos não circulantes, especialmente no imobilizado, indicando uma possível reorientação dos investimentos de longo para curto prazo, ou uma desvalorização de ativos fixos. É importante ressaltar que valores em verde e em roxo obtiveram aumento e valores em vermelho e em cinza obtiveram redução. Passando agora para a análise vertical e horizontal do passivos circulantes e não circulantes. Na análise vertical, o passivo circulante obteve um aumento expressivo de 32%, destacando o aumento da conta empréstimos e financiamentos, que teve um acréscimo de 41% de 2023 para 2024. Na análise vertical dos passivos não circulantes, obteve uma diminuição expressiva de 50%, destacando a conta obrigações com arrecadamentos, que teve um decréscimo de 33%. No patrimônio líquido, por sua vez, destaca-se a conta resultado líquido, que obteve uma queda de 18%. Na análise horizontal, do passivo circulante, o item com maior acréscimo foi empréstimos a financiamentos, com aumento de 824,54%. A maior queda foi registrada em obrigações fiscais, com uma redução de 32,90%. Registrou um grande aumento no endividamento de curto prazo, mas a queda nas obrigações fiscais é um ponto positivo. Do passivo não circulante, o maior crescimento foi de 32,94%, nas profissões diversas, enquanto o maior decréscimo foi de 18,73% com as obrigações com arrecadamento. Por fim, no grupo patrimônio líquido, o maior aumento foi no capital social, com 37,15%. Por outro lado, o resultado líquido apresentou a maior queda, com menos 596,38%, indicando possível prejuízo relevante no exercício de 2024. O que podemos concluir com isso? A estrutura do capital da Gol Linhas Aéreas apresentou uma mudança significativa de 2023 para 2024, com um aumento expressivo nos passivos circulantes, impulsionado principalmente pelo crescimento dos empréstimos e financiamentos, indicando a maior pressão das obrigações de curto prazo. Por outro lado, houve uma redução relevante nos passivos não circulantes, o que pode sugerir uma reestruturação das dívidas de longo prazo ou antecipação de pagamentos. Essa mudança reflete um possível esforço da companhia em realocar suas responsabilidades financeiras, concentrando mais promissões no curto prazo. Por último, a análise vertical da demonstração de resultados expressou uma diminuição do resultado líquido do exercício, de menos 25,2%. Ou seja, a análise vertical da demonstração de resultados da Gol revela um agravamento significativo na lucrabilidade da empresa, o que indica um cenário de forte deteriorização financeira. Já a análise horizontal, conclui-se que a receita bruta teve um aumento pequeno, transporte de cargas e outros com aumento significativo, de 22,66%, a receita líquida teve um mínimo aumento de 1,89%, o lucro bruto com queda mínima, receitas operacionais teve um aumento significativo de 141,87% e despesas gerais e administrativas teve um grande decréscimo, de menos 334,22%. Ademais, o resultado líquido piorou em 596,38%, principalmente por conta do aumento de despesas. Boa noite, professora, tudo bem? Sou Matias Weber e eu vou falar sobre a análise financeira geral da Gol. A análise da Gol entre 2023 e 2024 mostra sinais mistos. O capital circulante líquido piorou bastante, passando de menos 9,9 bilhões para menos 19,1 bilhões, indicando forte risco de liquidez e incapacidade de cobrir obrigações de curto prazo. O capital próprio permanece negativo, em menos 121,3%, demonstrando insolvência contábil, enquanto o capital de terceiros, apesar de ter caído de 238% para 221%, ainda mostra alto grau de endividamento. Em contrapartida, a margem bruta se manteve estável, próxima de 30%, revelando controle nos custos diretos. A margem operacional também melhorou bastante, de menos 13% para menos 1%, indicando ganhos na eficiência da operação. Porém, a margem líquida piorou de menos 16% para menos 31%, impactada pelo alto custo financeiro. Ou seja, a empresa melhorou por dentro, mas continua financeiramente inviável se não reestruturar sua dívida.
Portanto, apesar de avanços operacionais, a Gol está em situação crítica e depende urgentemente de capitalização e reequilíbrio financeiro para garantir sua continuidade. Obrigado, professor. E agora, a última parte do trabalho, prof, é apresentar 3 soluções para o BP e para o DR. Eu vou começar pelo BP. Então, como primeira solução, a gente pensou em otimizar a gestão de estoques para liberar capital de giro. Por quê? A Gol apresenta CCL negativo de menos 19 milhões. Então, isso acaba dificultando o pagamento de obrigações de curto prazo, né? Então, como solução, a gente trouxe reduzir estoques obsoletos ou excessivos, melhorar a rotatividade dos estoques e alinhar compras à demanda real. E como segunda solução, a gente trouxe acelerar a recuperação das contas a receber. Por quê? As contas a receber aumentaram de 5% para 13% no ativo circulante, né? Analisando ali o nosso relatório. Isso representa um atraso no recebimento, né? Enfim, maior volume de vendas a prazo e risco de inadimplência. Então, por isso, a gente trouxe como solução implementar políticas de cobrança mais rigorosa, conceder descontos por pagamentos antecipados e revisar prazos de crédito concedidos a clientes. E como terceira solução, a gente trouxe desinvestimento em ativos não essenciais. Por quê? Se a gente for analisar, a conta aeronaves e equipamentos da Gol representa 47% do total de ativos, mesmo tendo ocorrido uma queda mais ou menos de 8% em 2024. Por isso, a gente pensou na solução ali de vender ou arrendar aeronaves não muito usadas, além de adiar ou cancelar aquisições de ativos imobilizados que não gerem retorno imediato. Por quê? Para justamente gerar caixa, reduzir endividamento e reforçar o balanço patrimonial. E agora eu vou apresentar mais 3 soluções, só que agora é para a demonstração de resultado. Então, como top 1, temos redução das despesas gerais e administrativas. Por quê? Porque apesar da queda nas despesas administrativas, ali de menos 334%, as demais despesas operacionais aumentaram em 141%. Então, a gente precisa analisar contratos, eliminar ineficiência e controlar gasto, marketing com consultorias ou processos internos excessivos. E isso acabaria gerando para a empresa, né, uma redução no prejuízo operacional e uma recuperação da margem operacional. E como segunda solução, a gente pode estar refinanciando dívidas para reduzir despesas financeiras. Por quê? A Gol, ela apresenta despesas financeiras que chegaram a 12 bilhões. Isso representa ali mais ou menos mais 679%, superando amplamente as receitas financeiras. Então, uma solução ali seria, uma solução cabível, né, seria refinanciar dívidas com juros menores e prazos mais longos, além de negociar redução de encargos com credores e buscar fontes de financiamento mais baratos. Isso acabaria melhorando na redução do peso dos juros no resultado e na melhoria significativa da margem líquida, porque hoje a margem está mais ou menos ali em menos 31,71%. E como última solução, a gente tem focar no aumento das receitas de cargas e outros serviços. Por quê? Porque a receita com cargas e outros subiu 22%, enquanto o transporte de passageiros teve crescimento quase nulo, ali mais ou menos de 0,06%. Então, por isso, é bem cabível a gente pensar em expandir serviços logísticos e carga aérea, aproveitando a tendência de crescimento nesse segmento que a empresa está tendo, né? E diversificar as fontes de receitas para reduzir a dependência do setor de passageiros. Então, o impacto esperado seria claramente um aumento da receita bruta líquida, diversificação de fontes de faturamento, diluição de custos fixos e favorecimento da margem bruta, que está estável ali em torno de 30%. Então, prof, agora para finalizar todo esse assunto, eu deixei aqui listado as soluções que eu citei, lembrando que tudo isso que a gente falou foi baseado nos relatórios, então a gente fez o BP, o TR, o AVH, o CCL, calculou tudo certinho, e essas foram as soluções. Então a gente tem ali como principal objetivo liberar capital de giro, melhorar o fluxo de caixa, gerar caixa, cortar gastos excessivos, diminuir custos financeiros e aproveitar o mercado em crescimento. E aí, o que a gente espera gerar para a empresa com essas soluções que eu apresentei seria melhorar a liquidez e reduzir o CCL que está negativo, reduzir o ciclo financeiro e reforçar o caixa, reduzir o endividamento e melhorar o balanço, aumentar a margem operacional, reduzir o prejuízo e melhorar o resultado líquido e, por fim, elevar a margem e fornecer para a empresa uma estabilidade financeira. Então seria isso, essa foi a nossa análise e espero que a senhora tenha gostado.